Olá, seja bem-vindo a este momento devocional do Distrito Rio de Janeiro. Nós iniciaremos o nosso estudo, a nossa meditação em alguns minutos. Vamos esperar as pessoas irem chegando, os nossos irmãos do distrito. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui. Continue aí. Se tiver algum pedido de oração que você gostaria que fosse feito nesta manhã, pode incluí-lo também nos comentários. Que Deus graciosamente cuide de nós, envie os seus santos anjos para proteger a nós também. Também os lares de cada um de vocês. Vamos lá, pode ir chegando neste momento. Eu vou compartilhando aqui o nosso estudo de hoje. Você pode fazer o mesmo, mandar para os seus contatos do Facebook, para os seus contatos do WhatsApp. Lembrando que esse estudo é um oferecimento dos pastores do Distrito Rio de Janeiro. Cada semana a gente tem a presença de um pastor aqui com a gente. Vamos lá. Mais um tempinho, aguardando os nossos irmãos do distrito chegarem para acompanhar conosco este momento de estudo. Eu tenho diversos contatos aqui no meu WhatsApp, então vai um tempo. Vamos lá, já vi que temos alguns irmãos aqui presentes. Deixa eu ver se eu consigo ler os comentários. Ok. Vou mandar um bom dia aqui para alguns que estão nos acompanhando já.
Neuci, um abraço, a Luciane, Pastor Jonas, Pastor Rony, Pastor Martiniano também. Que Deus abençoe a cada um de nós, proteja e nos guie neste momento, enviando o seu Santo Espírito para a nossa reflexão. Tá, já compartilhei aqui com os meus contatos, já compartilhei nas minhas páginas do Facebook, espero que vocês também tenham feito isso, para que mais pessoas nos acompanhem. Deixa eu só fechar aqui, porque senão fica aparecendo, e aí pode ser que eu me perca. Iniciamos este momento, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma reflexão hoje a partir dos textos do final de semana, mas especialmente algo peculiar que apareceu no nosso texto de Daniel. Deixa eu dar uma olhada aqui. Né? No texto de Daniel, a gente tem a presença de dois anjos, e especialmente no texto que ouvimos, né? Daniel 12, 1 a 3, a maioria de nós acompanhou essa leitura no final de semana em nossos cultos, e ali a gente tem um anjo falando com Daniel, e a gente tem também esse mesmo anjo apontando para um outro anjo. E obviamente já ficou claro do que eu vou falar nesta manhã, né? A gente pretende estudar um pouco, saber um pouco o que a palavra de Deus nos fala a respeito dos anjos, né? E ali naquele momento, quando Daniel ouve a voz do anjo, ele diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Né? Naquele tempo o povo de Deus será salvo, e todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, ou no livro de Deus. Os textos agora das últimas semanas do ano da igreja, né? A gente está finalizando o ano da igreja, logo a gente chega no advento, início do ano da igreja, né? A gente começa já a olhar para o Natal, né? Aqui em casa já está decorado de Natal, porque minha esposa falou assim: a gente tem que aproveitar mais o Natal, então vamos montar a árvore de Natal, já fazer a decoração de Natal. Então para que seja um momento especial também aqui em nosso lar, né? Eu sei que normalmente as pessoas decoram mais próximo, né? Ou no início do ano da igreja. E olhando para os textos, né? Para os textos do final do ano, eu achei peculiar esta perspectiva dos anjos, que a gente não aborda tanto a característica dos anjos, não fala tanto a respeito dos anjos. E a gente vai falar, a gente vai conversar um pouco aqui a respeito disso, né? Se tiverem perguntas, se tiverem questões, podem colocar aí nos comentários. Se a gente não responder hoje, a gente, né, fica a promessa aí de dar uma resposta para as dúvidas de vocês. Enfim, para nortear o nosso estudo, a gente poderia ter 4 perguntas que conduziriam, que dariam um norte para a nossa reflexão hoje, né? Quem são os anjos? Né? Os anjos existem, né? O que a Bíblia nos revela a respeito dos anjos? Talvez uma outra questão: quais são as características dos anjos? Né? Talvez podemos ver os anjos, podemos louvar os anjos, orar para eles, né? No caso de Miguel ou de Gabriel, orar para Miguel, para Gabriel, pedindo alguma coisa, pedindo proteção. A gente pode fazer isso, será? Né? E qual a função, ou quais as funções que os anjos exercem? Né? Essas perguntas são para nos conduzir, para nos dar um norte a respeito dessa reflexão, a respeito dos anjos, né? Já que a gente não tem por prática falar tanto dos anjos, né? E a gente pode entender pelo texto bíblico, lembrando que somos mensageiros e pregadores do Evangelho. Mas vamos lá, pensando na primeira pergunta, né? Quem são os anjos? O que a Bíblia nos revela? Os anjos, gente, eles existem, né? Eles existem e eles aparecem desde
de Gênesis, desde Gênesis a Apocalipse, né, em diversos momentos, em diversas ocasiões eles aparecem, é dito algo a respeito deles, né? E dentre os anjos, todos os anjos, apenas 2 são nominados, apenas 2 nós conhecemos o nome, os 2 que eu acabei de citar, né? Gabriel e Miguel, né? Que aparecem aqui no livro de Daniel e aparecem em outros momentos no texto bíblico. Gabriel, a gente pode chamar ele de um mensageiro de Deus, daquele que leva, né, a mensagem de Deus, que anuncia a vontade de Deus para as pessoas, né? Ele aparece sempre dizendo assim, não tenha medo, né? Ele fala isso, né? Quando encontra Zacarias, por exemplo, não tenha medo. Em outros momentos, como se quisesse dizer assim, calma, não fique apavorado, não se apavore, porque eu estou aqui na sua frente, né? E obviamente talvez a gente tremeria de medo vendo a figura de um anjo na nossa frente, enfim. Já Miguel, vou tomar emprestado aqui o que o saudoso professor Leopoldo Heimann, que ele tem um livro que fala a respeito dos anjos, ele fala que o anjo Miguel é o grande anjo da guarda, né? A gente sempre fala de anjo da guarda, eu tenho um anjo da guarda. Na verdade, Deus tem milhares de anjos, né? Anjos para guardar o seu povo, mas isso a gente vai na continuidade falar a respeito disso. Então, a gente tem Miguel, Gabriel, um que é o mensageiro de Deus, aquele que né, se comunica levando a vontade, a mensagem de Deus para certas pessoas no relato bíblico, e o anjo Miguel, que é o grande anjo da guarda, o protetor. Né? Eles existem e são uma multidão, né? A gente não tem um número de anjos, né? O que o texto bíblico nos diz, e aí eu vou olhando para o texto bíblico aqui, lá em Apocalipse, né? Apocalipse, que foi um texto que foi revelado por um anjo para o apóstolo João. O Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 11, vai dizer assim: vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, e milhares de milhares, né? Não há um número, então os anjos são inumeráveis, há uma quantidade de anjo inumerável, né? Como o texto bíblico nos revela. Outra característica assim que a gente poderia falar dos anjos é que eles se subdividem, né? No texto bíblico a gente vai encontrar uma hierarquia ou classes de anjos, né? Talvez vocês lembrem, arcanjo, serafins, em outros momentos principados, potestades, e há umas outras nomenclaturas, né? Que aparecem no texto bíblico. Então para que a gente saiba que há classes, né? Como se fosse um exército, e é assim que o texto bíblico se refere em alguns momentos a respeito dos anjos, como se fosse um exército, e dentro desse exército tivesse o comandante, o tenente, enfim. E entre os anjos isso acontece também, né? Então isso para um início do pensamento, para falar dos anjos, enfim. E aí a gente tem outras características, né? Quais outras características a gente poderia citar dos anjos, né? Talvez a primeira delas é uma questão de os anjos, eles não são animais irracionais. Por exemplo, a gente tem, né, eu tenho 2 cachorros, né? Eles não sabem dizer o nome deles, eles não sabem a que veio, eles não sabem o que estão fazendo aqui, eles compartilham da vida conosco, a gente cuida deles, mas eles não, né? Os anjos não, os anjos são dotados de inteligência, de razão, eles sabem o que eles estão fazendo. E exemplo disso, gente, a gente tem lá no Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, quando o anjo se apresenta para Zacarias, né? Lucas 19, o anjo diz assim, ó, anjo Gabriel aqui, né? Ele que leva a mensagem, e ele diz até para Zacarias, lá no versículo 13,
Não tenha medo, Zacarias, né? Tipo, aparece lá, não tenha medo, fica tranquilo, não precisa fugir, né? Não tema, né? E lá no versículo 19 diz assim: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar a você e lhe trazer esta boa notícia. Né? Então aqui a gente tem um anjo que sabe para que veio. Ele sabe por que está ali. Ele sabe que ele tem um nome. Né? Não é um ser irracional. Então a gente tem um ser racional na figura de um anjo. Outra característica dos anjos é que eles são imortais. Né? E aqui, né, hoje a gente sofre com o fim dos tempos, né, a questão da morte, a morte toca a nossa vida, mas se a gente lembrar, nós também fomos criados para sermos imortais. Se não fosse o pecado, que era em pecado, nós também o seríamos. E a respeito disso, o próprio texto de Lucas, né, onde aparece a figura de anjos em diversos momentos, fala a respeito disso. Tem uma discussão de Jesus com os saduceus a respeito da ressurreição, lá no capítulo 20. No capítulo 20 e no versículo 36. No versículo 36 vai dizer assim: pois não podem mais morrer, né? Falando daqueles que já partiram, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Né? Não podem mais morrer como os anjos. Aqui está dizendo assim, olha, os anjos eles não podem mais morrer, ou seja, eles são imortais. E o número dos anjos não aumenta nem diminui, viu, gente? Eles foram criados naquela quantidade, e essa quantidade que persiste até hoje, né? E aí alguém pode perguntar aí, quando foram criados os anjos? Óbvio, o texto bíblico não nos fala o dia que foram criados os anjos. Mas os anjos foram criados nos 6 dias da criação. Né? Enfim, lá no texto de Hebreus, gente, outra característica dos anjos, está escrito assim, Hebreus 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço, enfim. Aqui o autor de Hebreus está nos dando uma outra característica. Os anjos, eles são seres invisíveis. Nossa, mas como que os anjos apareceram? Então, alguém poderia perguntar, óbvio, é uma questão. Deus permitiu em alguns momentos que anjos assumissem forma corpórea. Deus permitiu que eles assumissem forma corpórea para que anunciassem, protegessem, falassem ao povo de Deus, né? Então a gente vai encontrar isso no Antigo Testamento, a gente vai encontrar isso no Novo Testamento, e aí a gente poderia destacar 3, né, para que eu não fique aqui falando de vários textos, mas 3 momentos que os anjos aparecem. Né? Zacarias, o anúncio do nascimento de Zacarias. Depois a gente tem o anúncio do nascimento de Jesus, onde aparece a figura de anjos. E também, gente, no dia da ressurreição, né? Quando os anjos aparecem às mulheres. Enfim, então, só para resumir, né? Os anjos aparecem em forma corpórea em momentos especiais para o povo de Deus. A gente poderia até pensar, né? Se perguntar, será que os anjos aparecem hoje ainda? Será que Deus permite que anjos assumam forma corpórea hoje? Vamos fazer uma enquete, o que você acha? Né? Escreve aí nos comentários. Você acha que hoje Deus permite que anjos assumam forma corpórea para nos proteger, para estar ao nosso lado, sei lá, para falar conosco? O que vocês acham? Acham que sim ou acham que não? Vamos continuar, depois no final eu vou ler os comentários, vamos ver se vocês acreditam que eles aparecem ou só lembram deles como anjos voando nesse lugar, né? Como canta o pastor, o padre Marcelo Rossi, né? O padre Marcelo Rossi cantava uma música que falava dos anjos voando nesse lugar, enfim. Outra questão a respeito dos anjos, gente, é a seguinte, da nossa relação com os anjos, né?
será que eu posso orar para um anjo? Será que eu posso louvar um anjo? Será que eu posso adorá-lo? Será que eu posso... Né? Tem pessoas que têm a figura de anjos em casa, né? Será que eu posso, se eu ter uma reverência, alguma coisa nesse sentido, né? Orar para Miguel, para Gabriel, pedindo alguma coisa? A resposta, gente, é óbvio que não. Não. Eu não vou enrolar muito nessa resposta. Por que não? Porque eles são, sim, poderosos. Mas eles são criaturas de Deus. Assim como nós. Eles foram criados por Deus. Eles não são Deus, né? Eles foram criados por Deus. Eles são sábios também. Porém, a sua sabedoria provém de Deus. É Deus que concede a sabedoria, o conhecimento, que revela a sua vontade também para os anjos, para que eles façam a sua obra. Eles são imortais, sim. Mas assim como nós, eles recebem a sua imortalidade de Deus. Né? Nós, desde o dia do nosso batismo, nós recebemos a vida eterna. Vocês já têm a vida eterna. Vocês que são batizados, que creem em Jesus Cristo, já têm a vida eterna. Não usufruem dela plenamente ainda, porque a gente vai passar pela morte. Né? Ou senão Jesus né, vem antes disso e aí a gente não passa pela morte. Até na oração do almoço, né, a gente fala, vem Senhor Jesus, e ali é uma oração escatológica também, né? Vem Senhor Jesus, adianta seu retorno, adianta a sua vinda, né? Para que a gente não precise passar pela morte. Mas a gente já recebe a vida eterna desde o dia em que a gente é batizado, né? O apóstolo João, ele nos ajuda nessa questão, se a gente pode orar, adorar e tal. E isso acontece, gente, lá no livro de Apocalipse, no último capítulo, né? Lembrando que o livro de Apocalipse quer dizer revelação, né? Apocalipse é uma palavra em grego, e quem revela, né, o que acontece, as imagens, as figuras, é um anjo, né? E o livro de Apocalipse é muito bonito, viu, gente? É extremamente evangélico para os que creem, né? É pavoroso para os que não creem, mas para os que creem é um livro bonito que revela o que vai acontecer com o povo de Deus, né? Mas não é esse o ponto, né? Apocalipse não é o estudo para hoje. E lá em Apocalipse 22, gente, no último capítulo, a gente ainda encontra preciosos ensinos, né? E aí vai dizer assim, eu vou ler um trechinho aqui, 22, a partir do versículo 8, diz assim, eu sou João, né? João tá falando, sou eu que estou escrevendo, né? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés dos anjos, que me mostrou essas coisas para adorá-lo, né? Ele que me mostrou, eu estou adorando ele. Olha isso, né? Então eu falei que não pode, mas aqui João tá fazendo isso. Mas aí a gente continua a leitura e diz assim, mas ele me disse, o anjo disse a João, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Adore a Deus. Isso quer dizer, gente, não oramos para anjo, não pedimos nada para ele, não dirigimos o nosso louvor para eles, não nos prostramos perante eles. Os anjos não querem isso, não querem. Eles apontam para Cristo, eles apontam para Deus, né? Adore a Deus. Porém, talvez vocês se lembrem, mas teve um anjo que queria ser adorado. Lembram? Né? A gente falou de João Batista, do nascimento de João Batista, né? João Batista nasceu, Jesus nasceu, e aí no decorrer da vida, João Batista ele foi quem batizou a Jesus, né? E João Batista batizou Jesus, e logo depois do batismo de Jesus, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado. Né? Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Né? Deixa eu ver,
É Lucas 4, logo no início do livro de Lucas, né? Lucas 4, e aí são 3 tentações. E no texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, é a segunda tentação que o diabo faz, né? Que Satanás, que era um anjo de Deus e foi expulso, né? Diz assim, né? O diabo falando a Jesus: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Né? E esse é um dos grandes problemas, dos grandes motivos aí do diabo ter sido expulso do céu, junto com todos aqueles que seguiram, né? Porque ele queria tomar o lugar de Deus, queria estar na posição de Deus. E aqui a gente vê isso, ele querendo ser adorado pelo Filho de Deus. Né? É um absurdo. Então, Jesus vence isso, né? Ele usa da palavra, adore somente ao Senhor e assim por diante. Jesus usa a palavra de Deus para se defender das tentações do diabo. Porém, aqui nas tentações, que também não é o texto de hoje, o diabo usa texto bíblico para tentar, com uma interpretação dúbia, né, diferente. O diabo, ele aparece também no livro de Apocalipse, gente. E lá no livro de Apocalipse fala da batalha, da luta que houve entre o anjo Miguel, o qual expulsou o diabo, né? Ele que rejeitou a Deus, ele que se rebelou contra Deus, foi expulso junto com os seus exércitos, junto com os anjos que o seguiram, foram expulsos do céu, né? E agora continua uma batalha, viu, gente? Continua uma batalha. E essa batalha, gente, é uma batalha travada, se a gente pode dizer, por nós. Né? O diabo continua lutando por nós. Mas não porque ele quer nós, porque ele nos ama. Porque ele quer nos tirar do caminho de Jesus. Né? Do caminho de Cristo. E aí o texto lá de Efésios, né? Paulo aos Efésios, e vocês provavelmente se lembrem desse texto, Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, vai dizer assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, gente, que bom é a gente ter um exército de Deus para essa batalha, né? Já que essa batalha a gente não tem força para vencer sozinho. Que bom que Deus coloca os seus exércitos celestiais para lutarem, para nos defenderem dos dardos inflamados do diabo e para nos ajudarem neste tempo que estamos no tempo do fim, né? Desde a ressurreição de Cristo, a gente inicia os tempos do fim, né? As coisas do fim estão acontecendo desde então. Então, nesse tempo que há tanta tribulação, tanta dúvida, tanto, né, pandemia está aí, né? Jesus fala de epidemias, de guerras, rumores de guerras, né? Quem tem ido aos cultos aí, na última semana e nas próximas semanas vai ouvir muito a respeito disso, né? E é importante que a gente ouça, para que a gente saiba que a qualquer momento Cristo pode retornar e os sinais que nós estamos vendo, eles estão acontecendo, né? Jesus falou disso e desde então, né? Desde a ressurreição, desde a ascensão de Cristo, nós temos visto os tempos do fim ocorrendo. Né? E uma função, gente, e eu acho que esse texto, se vocês querem, né? Se vocês gostam da temática dos anjos, pensam nos anjos, os anjos, eu recomendo para que vocês guardem no coração o texto de Hebreus. Eu li um trecho dele, mas Hebreus 1,14, gente. Eu acho que se é para tratar dos anjos, né, esse texto é o texto, a gente pode dizer o texto especial a respeito dos anjos.
né? Eu li o trechinho inicial dele, mas diz assim, ó, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, né? Os anjos de Deus, gente, os anjos de Deus têm uma função especial. E a função especial dos anjos é cuidar do povo de Deus, daqueles que receberam a salvação no dia do seu batismo, para aqueles que alimentam a sua fé por meio da palavra, para aqueles que tomam da ceia, crendo que ali elas recebem perdão, vida e salvação, né? Então, os anjos, nós não temos um anjo da guarda, viu, gente? Eu tenho um anjo da guarda. Não, não, não. Vai ter dias que Deus vai precisar mandar um exército só para te proteger. Vai ter dias. Mas vai ter dias que ele vai cuidar da congregação toda, porque os anjos são poderosos também. Mas vai ter dias que vai ter que ter uns 3, 4 aí para te segurar, para te proteger. Então, não é um anjo da guarda, mas Deus tem milhares de anjos para cuidar e preservar a cada um dos filhos, do povo de Deus, aqueles que foram recebidos no batismo. E quanto a orar, gente, como eu disse, nós não oramos para os anjos. Nós não falamos com os anjos. Os anjos não recebem a nossa oração, porque senão seria como se a gente orasse um para o outro, né? Um pastor orasse, sei lá, né? O ponto é que a gente pode e deve, vou colocar um deve aqui, né? E deve orar a Deus pedindo que Deus envie os seus santos anjos para proteger a mim, para proteger a minha família, para proteger a minha congregação, para proteger os meus irmãos da congregação, né? Então, esse pedido a gente pode levar a Deus, né? E deve levar a Deus constantemente, pedindo que Deus envie os seus anjos, para que a gente tenha esse reforço, né? Essa proteção a mais, que está aí à disposição de nós, né? Eles são enviados para servir a nós. Os que são salvos, aqueles que creem, aqueles que estão na fé, né? Enquanto os anjos que seguiram o diabo, eles estão tentando, né? A única função deles é nos tirar do caminho. Os anjos de Deus estão para nos preservar no caminho, né? Então, que Deus continue enviando os seus santos anjos para cada um de nós. Gente, da minha parte, né, era isso a reflexão, mas eu fiz uma enquete, né? Eu vou tentar abrir aqui, eu não sei se vocês responderam, calma aí. Vamos lá, deixa eu ver. Muito legal a presença de todos, né? Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos ver se eu consigo ver aqui os recados. Tá. Eu não sei se eu já... Eu vou citar alguns aqui, desculpa se eu esquecer de algum, viu, gente? Me perdoem. Né? O pastor Jean tá aqui, o Jorge Júnior, que legal, você tá aí. De Limeira, nosso irmão. O Luiz, daqui um pouco é pastor também, Deus abençoe. A Márcia Lima, a Cleia, lá da Penha, a Conceição, que coisa boa ver vocês, o Valdemar, a Kátia, mensagens diárias que sempre aparece aqui junto com a gente, aqui nos estudos do distrito, Aparecida dos Santos, a Márcia, bom dia, Luciane, Cristo para Todos, Leninha, a Márcia colocou acho que sim. Márcia, será que esse acho que sim é a respeito da aparição dos anjos, né? Vamos ver. Lidiane, minha esposa está aí, ainda bem. A Edith, Deus abençoe. A Márcia, acho que eles vêm em espírito quando assim pedimos para auxiliar, para que quem está com pessoa estejam contigo, meus santos. Tá. Márcia, eu acho que a Márcia está falando aqui que eles vêm em espírito, tá? A Leia Hoffman também. Desculpa, gente, eu
A Girlane está aqui, o Valdemar, a Cleia, o Erison, enfim. Acho que eu repeti alguns, mas eu acho que teve um comentário a respeito da aparição dos anjos. Então, gente, vamos lá. Anjos podem aparecer hoje ainda? Só para finalizar, né? Eu fiz uma enquete, mas acho que uma ou duas respostas. Deus pode, gente. Né? Talvez a gente não tenha tantos relatos, talvez não aconteça isso assim como os milagres, né? Os milagres de Jesus aconteceram, a aparição de pessoas endemoniadas naquele período porque Jesus estava ali, né? Mas podem ocorrer depois? Podem, mas aquele período ali, o Filho de Deus estava ali, então apareceu com muito mais intensidade. Podem aparecer anjos hoje ainda? Podem, gente, podem. Né? E aí eu lembro, né, tem o livro do professor, saudoso professor Leopoldo Heimann, querido, né, lembrado com muito carinho. No livro dele ele traz alguns estudos e obviamente ele traz alguns relatos. E tem uma história, eu até prometi para os irmãos de Santíssimo que eu ia contar aqui, né, para que eles estivessem aqui com a gente, acompanhando. Tem uma história que o professor Leopoldo Heimann narra nesse livro, que é uma história que eu já havia ouvido em outros momentos, eu não vou dar detalhes dele, mas é mais ou menos assim, há muito tempo atrás, não, há uns 50, 60 anos, quando os pastores ainda trabalhavam a cavalo, eles iam de uma localidade a outra, cuidando de congregações, e eles faziam as viagens a cavalo, porque ninguém tinha carro, né, não existia carro, enfim, e eu acho que até mais tempo que isso, né? 50 anos. E aí o pastor, um membro ou alguns membros estavam muito irritados e odiosos contra o pastor, né? E um deles criou coragem e pensou numa emboscada. Né? Talvez eu tire alguns detalhes, viu, gente? Talvez os pastores conheçam essa história. Mas está contada no livro, né? Aqueles que quiserem conhecer melhor a história. E aí essa pessoa da congregação, irritada, odiosa contra o pastor, fez uma emboscada. O pastor saiu de viagem, né, a cavalo, e ele se escondeu no meio do mato, né, com uma arma e esperando o pastor voltar, sabia mais ou menos o horário que ele voltava. E então o pastor fez o trabalho dele. Quando estava retornando, o pastor passou por ali, pelo caminho que ia para a casa dele, né? Que era onde o rapaz montou a emboscada. E esse rapaz não conseguiu dar um tiro. Não conseguiu, ele não matou o pastor. E ele não conseguia dormir nos dias seguintes, assim, ele ficou muito aflito, com uma consciência muito pesada, com tudo que aconteceu, e enfim. E aí ele foi falar com o pastor, ele foi lá confessar o seu pecado. E ele chegou para o pastor e falou para o pastor, olha, eu ia te matar, eu queria te matar. Eu criei uma emboscada e estou aqui abrindo meu coração, e porque eu queria te matar, porque eu achava que não era um pastor de Deus, enfim. Mas eu não te matei, pastor, porque tinha um homem vestido de branco da garupa do seu cavalo. E eu não sabia quem era aquele homem. Detalhe que esse homem olhou com um olhar penetrante diretamente para mim, lá no meio do mato, lá no meio da moita. E ele olhou diretamente para mim, pastor. Enquanto o senhor passava, não percebeu, esse que estava na sua garupa, que eu não sei quem é, olhava penetrante para mim. E aí o pastor, né, na hora, um anjo de Deus guardou aquele pastor. Gente, é uma história conhecida e... Ai, desculpa. Isso que dá pra ficar dentro do escritório, né? Desculpa, se alguém tá me ligando aqui, eu atendo depois, viu, gente? E aí, onde eu parei? Então, um anjo de Deus estava na garupa daquele homem. Se a história é verdadeira ou não, não sei, mas é um relato contado por um pastor da nossa igreja, né? Outras pessoas testemunharam,
né, essa história, enfim, e ela está registrada nesse livro. Então, Deus pode, gente. Deus pode, em momentos de aflição, de perigo, colocar um anjo no nosso caminho, né, para nos proteger de um acidente, para nos proteger de um assalto, para nos proteger enfim, porque Deus envia os seus anjos para proteger ao seu povo, aos seus filhos. E nós, batizados, ouvintes da palavra, alimentados pela Santa Ceia, somos o povo de Deus. Né? Que Deus nos guarde, que Deus derrame e envie os seus anjos sobre nós, sobre as nossas congregações, sobre as nossas famílias. Tá bom? Acho que eu já estourei meu tempo, gente. Eu vou fazer uma breve oração, eu não vi nenhum pedido de oração ali, mas a oração especial de hoje é que os santos anjos de Deus protejam a vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos orar, tá bom? Aqueles que quiserem fechar os seus olhos, unir as suas mãos, né, se puderem. Então a gente faz uma oração agora, tá? Amado Pai Celestial, graças te damos, Tu que és o Senhor dos exércitos, Senhor. Rogamos especialmente hoje que Tu envies os Teus santos anjos a proteger a cada um de nós, Senhor, Teu povo, a proteger o nosso lar, a proteger as nossas famílias, a proteger os nossos irmãos das congregações, da congregação que participamos. Abençoa, Senhor, a cada um que está acompanhando esse estudo, que vem a assistir esse estudo, mandando que acampem anjos, Senhor, a proteger a vida, a casa, o lar. Tudo isso, Senhor, para que nós possamos caminhar na fé rumo à vida eterna que é prometida por Ti. Amado Deus, ouve o clamor de cada coração, de cada pessoa que está aqui hoje acompanhando esta oração. Ouve o clamor, ouve as preces, ouve as necessidades do coração de cada um. Sabemos que há pedidos em todos os corações. Então, Senhor, graciosamente ouve, sendo da Tua vontade, atende a cada um. Tudo isso, amado Deus, pedimos em nome e por ordem do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus faça acampar os seus santos anjos sobre a vida de vocês. Um abraço a todos. Semana que vem a gente tem mais, viu, gente?